Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Essa semana é uma semana muito especial para a nossa família, tá? Antes de entrar aqui na pregação, no dia 20 de janeiro de 2012, nós estávamos chegando em Salvador com a nossa mudança. E no dia 4 de fevereiro, estava assumindo o pastorado dessa igreja. Hoje nós estamos nessa semana completando 10 anos que estamos à frente da IBRP. Nós louvamos a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito. São 10 anos maravilhosos que o Senhor tem nos dado aqui. Essa semana, visitando algumas fotos de quando nós chegamos, né, produz na gente aquele sentimento de coisas antigas que normalmente gera na nossa alma. E nós só temos a agradecer ao Senhor, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem realizado. Estou feliz especialmente pela estabilidade que a nossa igreja tem tido. Uma coisa que eu escutei da nossa igreja, quando eu fui sondado para vir para cá, é que eu não deveria vir, porque eu estava morando no Ceará na época, e era uma mudança muito radical, sair do Ceará, vim para Salvador, não conhecia nada e ninguém, e essa igreja era uma igreja instável para os pastores. Então o pastor vinha aqui, não permanecia. Eu lembro que até quando conheci a irmã Wanda num sábado, aí no domingo a gente deu um passeio, na segunda ela foi me deixar umas fotos de presente, e ela cutucava o pastor Adil, que estava hospedado na casa do pastor Adil, e ela dizia assim: pastor Adil, diga para ele que a nossa igreja não expulsa os pastores, pastor Adil, diga para ele. E louvado seja Deus, irmãos, né? 10 anos, né? Isso mostra que a nossa igreja é uma igreja tranquila, uma igreja estável, é uma igreja que dá para o pastor permanecer a vida dele tranquilamente, servindo ao Senhor e servindo ao povo de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que torna tudo isso possível, e o Senhor já tem feito muito na história dessa igreja, e sei que Ele vai fazer muito mais ainda, tá? Então, um abraço apertado em todos vocês que fazem parte dessa comunidade. Irmãos, nós estamos considerando o livro de Jó. E eu disse para os irmãos na primeira mensagem que a maioria dos cristãos conhece bem a parte histórica do livro. Normalmente, os primeiros capítulos e os últimos capítulos. Então nós conhecemos toda aquela trama dos primeiros capítulos envolvendo Satanás, as perdas de Jó. Mas nós não conhecemos a parte poética do livro, que é justamente a parte em que Jó está debatendo com seus amigos. E nós não temos muita intimidade com essa parte, porque ela é uma parte mais poética. E nós temos um pouco de dificuldade com poesia, por sermos brasileiros, e especialmente com a poesia hebraica, que é uma poesia que tem padrões diferentes de versos, muito complexos comparados à poesia da língua portuguesa, que trabalha muito com rimas. Então nós não conhecemos tão bem, né? Na última mensagem, eu mostrei para os irmãos o diálogo de Jó com os seus amigos. Eu mostrei para os irmãos que Jó debateu com Elifaz, Bildade e Zofar, e o conteúdo dessa conversa deles era o sentido do sofrimento. E eu tentei mostrar para os irmãos nessas mensagens que os amigos de Jó não conseguiram oferecer uma resposta satisfatória para o sofrimento de Jó, porque eles não conseguiam de fato entender o porquê Deus permite que seus filhos sofram. A abordagem dos amigos de Jó foi basicamente dizer que o sofrimento é causado por pecado, então se você está sofrendo é porque você fez coisa errada, e que a prosperidade é um sinal das benesses divinas.
Então, o argumento deles é: Jó, você era um homem próspero porque você fez coisas certas. E se Deus agora atingiu você de cheio e destruiu a sua família e destruiu todos os seus bens, é porque certamente você fez alguma coisa errada. Então, Jó defendeu-se o tempo todo. Ele argumentou que tanto os justos como os ímpios sofrem e que ele não era inimigo de Deus, coisa nenhuma, e que muito menos ele havia blasfemado contra o Senhor. O fato, irmãos, é que os 3 amigos de Jó não foram capazes de sustentar a teologia deles diante de quem Jó era. Eles estavam em todo o tempo sendo repetitivos, hostis, dizendo que Jó havia cometido algum tipo de pecado, e Jó estava ali com seu coração aberto, chamando eles a apontar qual pecado Jó havia cometido, e eles não tinham o que apontar na conduta de Jó, porque de fato Jó era um homem íntegro. E por causa disso, a teologia deles vai se desfazendo. Jó, meus irmãos, admitiu que Deus é soberano, que Deus governa todos os assuntos desse mundo. Ele falou no capítulo 28 a respeito da sabedoria de Deus, provavelmente uma das poesias mais belas do Antigo Testamento a respeito da sabedoria do Senhor. Mas a grande pergunta de Jó ainda não estava sendo respondida. Por que os justos sofrem tanto? Será, meus irmãos, que nós poderemos viver nesse mundo felizes em nosso coração sem ter a resposta para essa pergunta? Você consegue? Você conseguiria viver em paz se pegando numa situação semelhante de Jó? Você conseguiria viver em paz no seu coração sem ter a resposta a essa pergunta? Por que os justos sofrem tanto? Você conseguiria, por exemplo, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu creio que Tu governas todas as coisas com sabedoria, com poder, com bondade. Algumas coisas me parecem até erradas, mas eu sei que tudo vai ser corrigido quando meu Salvador Jesus Cristo voltar. O Senhor já demonstrou por mim o Teu amor quando foi pendurado numa cruz no meu lugar, e ter Jesus como a porção da minha alma me é suficiente. Então eu posso viver nesse mundo confiando em Ti, embora eu não consiga compreender o modo como o Senhor opera na minha história. Você conseguiria viver assim? Seria bom, irmãos, que todos nós conseguíssemos, mas o fato é que nem sempre nós temos as respostas, nós não nos contentamos com a ausência de respostas, e esse é o caso de Jó aqui. E é nesse entrave que aparece um jovem chamado Eliú. O discurso dele vai do capítulo 32 ao 37. Tanto Jó como seus 3 amigos não tinham entendido ainda a realidade do sofrimento, e Eliú vai fazer uma grande contribuição nesse ponto. Ele vai trazer uma compreensão diferente a respeito do sentido do sofrimento na vida do cristão, na vida daquele que é de Deus. Evidentemente, irmãos, ele não é perfeito. Nós vamos ver que ele fala algumas coisas muito duras contra Jó, mas ele traz informações muito importantes que vão ajudar a dar um refinamento a essa questão. Por que o justo sofre? Então eu quero, nessa manhã, mostrar para os irmãos por que a fala de Eliú é importante. E eu quero mostrar para os irmãos algumas razões que justificam isso. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês que o Eliú, ele traz algo novo à conversa. Veja no capítulo 32, verso 1 ao verso 3. E nós vemos que Eliú, ele se apresenta com uma proposta diferente. Veja aí. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Então percebam, irmãos, que ele se apresenta nessa história, mas ele não chega com a mesma proposta dos 3 amigos de Jó anteriormente. O texto diz que ele se irrita com os amigos de Jó,
porque os amigos de Jó não viam nenhum erro nele, mas mesmo assim continuavam acusando ele de pecado. Então ele se ira contra essa postura dos 3 amigos de Jó. Mas ele também se irrita contra o próprio Jó. Porque nesse processo de tentar se defender das acusações dos seus amigos, Jó estava se colocando como uma pessoa justa aos seus próprios olhos. Ele estava como quem estivesse pecando com algum pecado de arrogância. Então esse é o primeiro argumento para mostrar para vocês porque a fala desse jovem é importante. Ela representa um novo momento na história. Ela representa um novo olhar, uma nova perspectiva, que ainda não havia sido dada nem por Jó e nem pelos seus 3 amigos. Um outro fato interessante, irmãos, é que Eliú tem 6 capítulos dedicados às suas palavras. Eu não sei se os irmãos lembram, eu até coloquei num slide aqui, em que eu coloquei os discursos, se puder colocar aqui, para os irmãos darem uma olhada. Eu tentei mostrar para os irmãos na segunda mensagem, que nós temos uma sequência de discursos, onde um fala, Jó responde, o outro fala, Jó responde, e nós temos a sensação que esses discursos eles vão minguando, como se os amigos de Jó não tivessem mais o que falar, como a teologia deles não conseguia explicar o fato de Jó sofrer e ser um homem íntegro. Então vai chegando um certo momento que os argumentos vão se tornando repetitivos e ninguém tem mais nada a afirmar. Daqui a pouco vai entrar aqui os slides e eu vou mostrar para os irmãos. Está aí, eu mostrei isso, acho que na segunda mensagem. São 3 ciclos de diálogo no livro. Então nós temos Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde. Então nós temos esse ciclo. E eu mostrei para os irmãos que quando nós chegamos no terceiro ciclo, nós temos Jó dando a última resposta e o Zofar simplesmente silenciando. E isso está no livro, não é à toa. Essa é uma forma de demonstrar que os amigos de Jó estavam ficando sem argumentos. Eles diziam que Jó pecou, e Jó dizia, me mostre qual é o meu pecado então para eu me arrepender. E eles não tinham nada para apontar na conduta do Jó. Então, o que eu estou tentando dizer para os irmãos nesse ponto é o seguinte, nós temos um cessar de argumentação, o capítulo 25, que é o último acusador de Jó, só tem 6 versículos, e de repente nós temos um jovem aparecendo, e ele fala durante 6 capítulos. O que isso significa? Isso significa que, mesmo os discursos minguando, apareceu uma nova fala, apareceu uma nova perspectiva. Então seria muito estranho os discursos virem minguando e de repente aparecer mais um para ser mais do mesmo, para falar aquilo que já vinha sendo falado anteriormente. Não, Eliú tem tanto espaço assim para suas palavras, porque o discurso dele representa algo diferente na história que está se desenrolando aqui. Um terceiro fato que é interessante, é que Jó não tenta argumentar com Eliú. Ficou muito claro aqui, ó. Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde. No caso de Eliú, isso não vai acontecer. Eliú fala sozinho, e ele chega até o ponto de desafiar Jó a falar. Se você olhar no capítulo 33, você vai ver isso no versículo 32. Capítulo 33, versículo 32, diz assim, se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Então Eliú chega ao ponto de desafiar Jó, me responda. Dê as suas razões dizendo que eu estou errado. Você não fez isso com todos os outros que falaram? Então responda, argumente comigo. Mas simplesmente Jó se cala. E isso, irmãos, é um silêncio muito eloquente. Por que vocês acham que Jó silenciou? Jó silenciou porque o Eliú estava certo. E a prova final que nós temos na história de que Eliú estava certo, é que quando chegarmos no capítulo 42, lá vai dizer que Deus estava irado com os 3 amigos de Jó, e que Deus só iria acolher aqueles homens se Jó intercedesse por eles. Mas nada disso é dito com respeito a Eliú. Então Deus não se indignou com a abordagem que Eliú deu a Jó, mas se indignou com os 3 amigos de Jó. Então, dito isso,
O que Eliú apresentou no seu discurso? O que ele trouxe de novo? Primeiro, ele afirmou, em primeiro lugar, que Jó estava sendo soberbo em suas declarações. Olha o capítulo 33, versículo 8. Olha comigo aí, acompanhe, faça um pouquinho de esforço, viu, irmãos? Como eu disse, nós estamos lidando com poesia, então os textos são um pouquinho mais complexos, não é como uma carta do Novo Testamento que você está lendo, mas lembre-se que Deus nos deu textos difíceis, Ele nos deu justamente para a gente forçar um pouco a mente e tentar apreender essas passagens. Então, Jó 33, verso 8 diz assim: na verdade, falaste perante mim, eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Aqui, Eliú está repetindo o que Jó dizia. Então, Jó dizia que era puro, que ele não tinha transgressão, que ele não tinha iniquidade nenhuma. Versículo 10, ele está citando as palavras de Jó. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Aqui Eliú representando o que Jó havia dito. Ele dizia que Deus estava, usando uma linguagem popular, procurando picuinhas na vida dele. É como se Deus fosse um inimigo de Jó, que estivesse procurando uma pequena sombra de uma coisa errada para justificar o castigo feroz que havia caído sobre ele. Isso é Eliú dizendo sobre as palavras de Jó. E aí no versículo 12, Eliú arremata: nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Então, meus irmãos, o que Eliú está dizendo aqui é que Jó estava dizendo boas coisas ao seu respeito, mas ele se referia a Deus de um modo injusto. Ele estava tratando Deus de uma maneira inapropriada. É verdade, meus irmãos, que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, conforme vimos no primeiro capítulo. Mas ele não era uma pessoa perfeita. O que nós podemos aqui captar das entrelinhas é que parece que o sofrimento de Jó estava colocando uma pequena nuvenzinha de soberba no seu coração. E isso, irmãos, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Algumas pessoas, quando são tomadas por sofrimentos terríveis na vida, sofrimentos que batem com toda a força em todas as estruturas interior, essas pessoas normalmente tendem a pensar: eu não mereço, Deus está fazendo alguma injustiça comigo, Deus não está me tratando de uma forma apropriada, e é nessa hora que começa a crescer a sementinha do orgulho no coração. Então, Eliú está acusando Jó disso. Ele não está negando que Jó é um homem temente a Deus. Ele não está negando que Jó é um homem justo. Ele não está atacando Jó como os três amigos fizeram. Mas ele está mostrando que Jó está se reportando a Deus de uma maneira incorreta. Então, essa é a primeira contribuição que Eliú dá nesse discurso. A segunda, Eliú oferece uma explicação para o sofrimento de Jó. E como eu já disse, em princípio, é uma explicação diferente das dos três amigos. Ele diz, meus irmãos, que o justo sofre porque tem algum resíduo de orgulho no coração. E quando Deus quer tratar com esses resíduos de orgulho no nosso coração, Ele fala de duas formas conosco. Primeiro, através da sua palavra. E segundo, através do sofrimento. Olha o capítulo 33, versículo 14, isso aqui é muito importante para a gente. Então, Jó 33, versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Irmãos,
Lembre-se, antes de tudo, que nós estamos falando aqui de uma época em que a Bíblia não havia sido dada ainda como revelação, como temos hoje. Portanto, a palavra de Deus chegava através de visões. Então, as pessoas tinham visões a respeito de Deus e revelações diretas a respeito da vontade de Deus na vida. E Jó está dizendo, ou melhor, Eliú está dizendo aqui a Jó, que Deus, quando quer tratar dos resíduos de pecado, de orgulho que existe no nosso coração, ele fala de duas maneiras. A primeira, através das visões e dos sonhos. Então, a palavra de Deus nessa época chegava por meio de visões e sonhos. Hoje não chega por meio do texto escrito, mas nessa época era assim. E a segunda, está lá no verso 19. Também no seu leito é castigado com dores. Então Deus fala através da sua palavra, no caso aqui por meio de sonhos, mas Deus também fala através do sofrimento. Deus castiga as pessoas com dores. Aqui ele diz no verso 19, com incessante contenda entre os ossos. É como se as estruturas internas da pessoa estivessem em conflito, o corpo não estivesse funcionando corretamente. Deus está falando ali. E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele é raivoso? Deus faz isso porque Ele está procurando picuinhas na vida de alguém para justificar um castigo sobremodo duro? Não. Olha o que Jó diz no verso 17. Para apartar o homem do seu desígnio, e veja essa última frase, e livrá-lo de quê? Da soberba. Então por que Deus fala através da sua palavra? E por que Deus fala muitas vezes através da doença? Não é por raiva, é para proteção. É para proteger o nosso coração, meus irmãos, da soberba. Então é proteger das más obras, é proteger do orgulho. E vocês sabem, a Bíblia diz isso, que o orgulho gera morte. Então não sei se vocês estão percebendo isso, irmãos, mas Eliú apresenta Deus aqui de um modo diferente dos outros três amigos de Jó. Ele não fala de Deus como sendo um ser raivoso. Ele fala de Deus como sendo um redentor, como sendo um salvador, como sendo um médico da alma. A dor que Deus provoca nos seus filhos é como a dor do bisturi do cirurgião. Não é a dor do chicote e do carrasco. Então Eliú está trazendo essa forte contribuição. Deus fala através da sua palavra, mas Deus também fala através das doenças. Quando os seus ossos, quando o seu corpo não está funcionando corretamente, quando as suas estruturas internas estão todas desorganizadas e você tem suor, cansaço, enfado, dores excruciantes, Deus está falando ali. Essa é a contribuição de Eliú. Terceiro, o que mais que Eliú traz de contribuição? Ele apresenta um conceito muito importante, especialmente no Novo Testamento, o conceito do pecador justo. Isso é importante, irmão. Isso é muito neotestamentário. Ele ensina, basicamente aqui, que uma pessoa pode ser justa perante Deus, mas ainda assim não ser perfeita. Aqui ele está quase que antecipando o ensino de Paulo, o ensino de pecadores justificados. Porque os irmãos lembram que no início do livro, Deus fala a respeito de Jó, que ele é um homem justo, íntegro, reto, que teme a Deus e que se aparta do mal. Mas quando você chega no final do livro, o que é que Jó está fazendo diante de Deus? Jó 36, verso 6, diz assim: não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Quero que vocês percebam aqui, que há pessoas justas que passam por aflições. Esse é o conceito. Dos justos não tira os olhos, antes, como reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Agora veja isso. Se estes são presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões
e que se houveram em soberba. Vocês estão vendo, irmãos, como é absolutamente claro? De um lado ele está dizendo que Deus socorre os aflitos, ele está dizendo aqui, nós acabamos de ler aqui, que ele trata os justos como se fossem reis. Está isso no versículo 7. Mas no versículo 8, ele diz que esses que são tratados por Deus como reis, eles podem se pegar em grilhões, eles podem ser amarrados com as cordas da aflição. Então essas pessoas podem passar por grande turbulência. E por que Deus faz isso? Está no verso 9. Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões que se houveram com soberba. Então esses reis que são tratados por Deus como a nobreza celestial, essas pessoas passam por aflições terríveis, eles são envolvidos pela dor, mas Deus faz isso para que eles percebam a soberba que existe dentro do seu próprio coração. Verso 10, abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Então, aqui, irmãos, é o conceito que eu falei para vocês, é o conceito de pecador justo. Uma pessoa que é justa, íntegra, reta, temente a Deus, que se afasta do mal, que é retratada por Deus como se fosse rei, da nobreza celestial. Essas pessoas são envolvidas pelas cordas da aflição, e Deus faz isso para abrir os ouvidos, para despertar os sentidos da alma, para essas pessoas perceberem os seus próprios pecados, para elas notarem que há aspectos obscuros no coração, que há coisas escondidas que às vezes nós nem percebemos, e que é preciso o fogo da aprovação para iluminar esses cantos obscuros da nossa alma, e ali nós recebemos de Deus o devido tratamento e sermos restaurados. É isso que ele fala a respeito do sofrimento de Jó. Então o sofrimento é para abrir os ouvidos. E uma vez que ele abre os ouvidos, essa pessoa é confrontada pelo seu próprio pecado, ela abandona o seu próprio mal e ela se torna feliz diante de Deus. Então, irmãos, está muito claro aqui, espero para vocês, que o povo de Deus é justo, mas o povo de Deus não é perfeito. O povo de Deus é justo porque a justiça de Cristo foi lançada sobre eles. Mas esse povo justificado ainda possui uma velha natureza, e que de vez em quando essa velha natureza se manifesta na forma de orgulho, de soberba, de arrogância. E isso aconteceu na história de Jó. O orgulho, a arrogância dele se sobressaiu quando ele acusou Deus de ser o seu próprio inimigo. Então ali ele estava pecando naquele momento. Ele não blasfemou, conforme Satanás disse que ele blasfemaria, mas ele estava pecando naquele momento, porque ele estava tratando Deus como seu inimigo, e ali ele estava sendo soberbo. E Eliú estava dizendo: Deus está trabalhando no seu coração, Jó, através das cordas da aflição, para que você perceba isso. Então, irmãos, aqui, o que Eliú está falando, está em pleno acordo com o que nós vemos na fala de Davi, no Salmo 119, versículo 71. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A grande verdade, irmãos, é que há certas dimensões da santidade que nós só vamos desenvolver através do sofrer. É isso. Há certos processos no seu crescimento espiritual que não vão ocorrer em dias claros, em dias de tranquilidade, dias de prosperidade. Muita coisa boa acontece na nossa vida espiritual quando nós temos aquela estabilidade de vida. Nós temos disposição emocional para ler a Bíblia, alegria de vir para a igreja, bons pensamentos a respeito de Deus. É maravilhoso quando isso acontece. Mas há certas dimensões do seu crescimento espiritual que só serão desenvolvidas quando chegar a nuvem, quando você for envolvido pelos grilhões do sofrimento. E é isso que Eliú deseja que Jó pense e acolha no seu coração. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, que o fogo da provação na vida do justo não serve para destruí-lo, serve para refiná-lo. O fogo da provação não é uma punição, na verdade é uma cura para a nossa alma.
Em quarto lugar, irmãos, o Eliú apresenta o propósito do sofrimento para o justo e o ímpio. Queria ler com vocês agora o verso 13. Olhe comigo, por favor. Capítulo 36 ainda. Olha o que ele diz aqui. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Veja que interessante isso. Qual é a diferença do sofrimento do justo para o sofrimento do ímpio? Jó está falando aqui duas coisas. Primeiro, o ímpio, quando sofre, é um sinal da ira de Deus. Então, onde você vê uma pessoa não convertida sofrendo, você pode ter certeza que aquilo é um sinal pequeno de uma ira terrível que está aguardando aquela pessoa no futuro. Então, vamos pensar assim de uma forma bem trágica. Imagina uma pessoa não convertida que está com um câncer terminal, devastador, que não tem remédio que alivia a dor daquela pessoa por um segundo. E você olha para aquilo, você fica abatido e vê tanto sofrimento naquela pessoa. Por que aquela pessoa está sofrendo? Eliú está dizendo, essa pessoa está sofrendo primeiramente por causa da ira de Deus. Deus está indignado com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela se mantém em rebelião contra o Criador. Apesar de todas as dores dela, ela não se converte àquele que pode dar a vida eterna. E aquele sofrimento, irmãos, ele se torna uma espécie de um aviso. Se torna uma espécie de um alerta. De que aquele sofrimento ali, terrível, aquele câncer corrosivo, ele nem se compara com as dores que estão aguardando aquela pessoa futuramente no inferno de tormentos. Então esse é o primeiro propósito. Os ímpios amontoam para si ira. Agora veja, e como eles reagem? Restante do verso. E agrilhoados por Deus, né? Aqui a ideia de estar sob algemas. O que eles não fazem? Não clamam por socorro. O ímpio é assim. Em outras palavras, o ímpio não ora. O ímpio não se humilha. É uma coisa bem interessante, irmãos, isso aqui me lembra no Apocalipse, que fala lá, depois vocês podem ler essas passagens, elas são muito interessantes, que falam que os juízos de Deus estão caindo sobre a terra, e os homens estão fugindo para as cavernas, dizendo, caiam sobre nós, porque a ira do Cordeiro chegou, e essas pessoas estão pedindo pela morte. Mas o texto diz que mesmo eles sabendo que tudo aquilo é juízo de Deus, que tudo aquilo é ira de Deus, eles ainda blasfemam contra os céus. Eles não se humilham. Eles continuam na sua idolatria, na sua imoralidade, eles continuam no seu paganismo, mesmo sabendo que todos aqueles juízos vêm de Deus por causa do tipo de vida que eles estavam vivendo. O ímpio é assim. Eu sempre considero essas passagens um raio-x do inferno. Às vezes as pessoas ficam imaginando que o inferno vai ser aquele local em que as pessoas vão estar tudo arrependido e quebrantado, né? Oh, por que eu estou aqui? Deus, tenha misericórdia de mim, me socorra, me ajude. Não. O inferno será um lugar de eterna rebelião. Semelhante aos entes da futura tribulação do Apocalipse. As pessoas vão estar ali sofrendo, queimando, recebendo o cálice da ira de Deus, e elas ainda estarão com seus punhos voltados para o ar, porque os ímpios são assim. Os ímpios acumulam ira de Deus, mas eles não clamam por socorro. Então esse é o ímpio. Agora, como é o justo? Vamos continuar a leitura aqui. Falando do ímpio, ainda no verso 14, ele diz assim: perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Os prostitutos cultuais eram espécie de garotos e garotas que se prostituíam enquanto participavam de rituais religiosos. Isso é muito comum nas religiões pagãs. Agora veja, versículo 15. E o justo? Ao aflito, livra por meio da sua aflição,
e pela opressão lhe abre os ouvidos. Muito interessante isso aqui, irmãos. O justo é diferente do ímpio. A tribulação, a aflição, quando bate na porta do justo, o seu ouvido é aberto. Ele se torna mais sensível a Deus, é isso que ele está dizendo. Abrir os ouvidos é você ter uma espécie de uma sensibilidade espiritual de perceber aquilo que Deus está tentando comunicar a você. Então ele busca socorro, ele experimenta libertação. Então, irmãos, isso aqui é uma palavra para Jó. Ele está dizendo: Jó, você é desses, você faz parte desse grupo, você faz parte desse time de sofredores que estão tendo o privilégio de ter as suas estruturas da alma abertas para ouvirem o que Deus está dizendo, e agora você, afastado do seu próprio orgulho, vai poder experimentar a sua restauração. Então, meus irmãos, são por essas razões que eu considero o discurso do Eliú tão importante, tão singular. Ele é o mais jovem de todos aqui, e é por isso que ele fala por último. Então ele apresenta uma visão diferente dos irmãos, dos amigos de Jó. Ele diz que o justo sofre, mas não como uma punição, mas numa forma de refinamento. Deus abre os ouvidos, nós percebemos os nossos pecados, e isso produz fé, produz santidade, produz piedade. Então Eliú está mostrando que Jó também estava errado. Não só os amigos dele, mas o próprio Jó estava errado. Na verdade, a ideia de justiça de Jó, em certo sentido, se parece muito com a ideia dos seus amigos. Porque os amigos de Jó diziam assim: se você fizer a coisa certa, Deus vai te abençoar. E Jó estava dizendo: eu fiz as coisas certas e Deus não está me abençoando. Jó chegou ao ponto de pensar que Deus era seu inimigo. Então, na verdade, ele está mostrando que Deus ama a Jó, e que esses grilhões da aflição serviram para mostrar que havia orgulho dentro do seu coração. Então, diante de tudo isso, irmãos, nós poderíamos dizer que o sofrimento de Jó não era apenas para que Jó obtivesse uma derrota sobre o próprio Satanás, o nome de Deus fosse glorificado, mas era também uma forma de que Jó aprofundasse a percepção de quem ele era. Então, reflita nisso, você que tem passado por aflições. O sofrimento mostra muito sobre quem você é. O sofrimento, ele tem um poder revelador. Ele vai mostrar coisas a respeito do seu coração que talvez você nunca percebesse em dias de tranquilidade. Mas uma vez que Deus destampa os seus ouvidos nessas ocasiões, você agora pode se arrepender e experimentar uma dimensão mais profunda da santidade de Deus. Bom, meus irmãos, e quanto a nós? Será que Deus nos trata assim ainda hoje? Eu trouxe alguns versículos para os irmãos lerem juntos. Está aí, ó. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1 Pedro 1,6. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim como acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, Pedro está dizendo aqui, que você que está passando por grande aflição, antes de tudo, você pode se alegrar nela. Você pode se alegrar nela porque a sua fé está sendo purificada como ouro. Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, que a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, depois da aflição, ela pode até passar despercebida nesse mundo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, essa fé que foi pressionada, essa fé que foi muito forjada no meio do sofrimento, ela será mostrada por Deus a esse mundo como se fosse uma pedra preciosa. É isso que Pedro está dizendo. Temos mais uma referência aí. Pode passar. Hebreus 12, verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período,
segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O maior benefício que nós podemos ter nesse mundo é sermos participantes da santidade de Deus. Você consegue imaginar isso? Ser participante daquela mesma pureza, aquela mesma integridade que só há no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o ponto, meus irmãos, é como Deus nos faz participantes dessa integridade que só existe no ser divino. É através da disciplina, a disciplina de Pai. Então Paulo está, o autor de Hebreus, né, eu não sei se é Paulo, talvez seja, o autor de Hebreus está dizendo que o sofrimento do cristão produz santidade, o sofrimento do cristão nos treina no caminho da piedade, é por isso que ele é tão importante. 2 Coríntios 1, próxima passagem. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que os ressuscita dos mortos. Veja que palavra interessante do apóstolo Paulo. Às vezes, irmãos, o sofrimento pode ser tão desesperador ao ponto de pensar que morreremos. Paulo está dizendo isso. Foi uma aflição que nós não aguentávamos mais. Foi uma aflição que nós achávamos que não haveria mais volta. Mas Paulo está dizendo que Deus permitiu isso na história dele e permite também na nossa história para que nós não confiemos mais na nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas, mas confiemos exclusivamente no Senhor. E para aquelas pessoas que precisam atravessar os portões da morte, através de grandes sofrimentos, Paulo está dizendo aqui, que a esperança dessas pessoas é no Deus que ressuscita os mortos. Então aquelas pessoas que recebem como porção de Deus enfrentar uma grande aflição nesse mundo, e é essa aflição que conduz essas pessoas aos portões da morte, nesse processo em que elas estão sendo refinadas por Deus, o Senhor enche o coração dessas pessoas de esperança, o Senhor enche o coração dessas pessoas de fé, elas perdem todas as suas expectativas com esse mundo, e elas abraçam a ressurreição como sendo a sua esperança, como sendo onde ela depositou todas as fichas da sua existência. Então Deus faz isso na nossa história. Tiago capítulo 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então nós podemos receber, meus irmãos, o sofrimento com alegria, sabendo que o fogo da provação nos fará pessoas mais fortes. Nós seremos supridos durante a aflição, e não vai faltar para nós nada do que nós precisamos. É isso. Então você que chegou aqui hoje, Deus convida você a se lembrar dessas verdades. Nós temos um plus no Novo Testamento, que nem Eliú e nem Jó tinha. A morte do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,9 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou que te ama. Deus não precisa te dar nenhuma prova mais. Você não tem o direito de olhar para a sua dor, de olhar para a sua aflição, e por mais intensa e dolorida que ela seja, você não tem o direito de dizer, Deus não me ama, Deus é meu inimigo, Deus está contra mim, Deus se tornou meu adversário. Você não tem o direito de falar e de pensar isso,
Porque Deus já provou de uma vez por todas que te ama. Ele entregou Jesus. E aqui nós retornamos, irmãos, ao ponto em que começamos. Será que você consegue viver sem ter a resposta? Será que você consegue viver em paz sem saber os porquês? Será que você conseguiria viver com tranquilidade no seu coração, tomando apenas Jesus como a sua porção? Senhor, eu não sei porque isso está acontecendo. Senhor, eu não sei porque isso faz parte da minha história. Senhor, eu não sei porque eu enfrentei essa dor terrível no passado. Eu não sei. Mas Jesus me basta. Eu sei que todas as coisas ruins que aconteceram nesse mundo e na minha vida serão corrigidas por Jesus. E o Senhor já provou que me ama. Nós somos chamados, irmãos, a viver assim. Então que Deus nos ajude, para que nos tempos de aflição, os nossos ouvidos sejam destampados, e nós consigamos escutar aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos. Tu és bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos fracos. A nossa mente é falha, imperfeita, incapaz. E tantas vezes, Senhor, nós questionamos, nós murmuramos, até nos rebelamos contra o teu plano, contra aquelas decisões que o Senhor tomou a respeito de processos que temos que enfrentar nesse mundo. Perdoa-nos, Senhor. Não permita que nós sejamos como os ímpios, que mesmo fustigados pelo Senhor, eles se mantêm na sua rebelião, mas que nós sejamos como justos, que ao sofrer a aflição, continuam a orar, a clamar, a descansar, a buscar a tua face, a lutar pelo conforto do Espírito Santo e a descansar no fato de que Cristo nos ama. E isso, Senhor, é a garantia de que tudo vai ficar bem no final. Ajude-nos, Senhor. Eu oro de modo especial pelas pessoas que chegaram aqui hoje e que têm passado por grandes aflições. Eu oro para que o Senhor use essa meditação de hoje para destampar os ouvidos dessas pessoas. Que elas se consagrem a Ti. Que elas Te busquem de coração. Que elas, Senhor, continuem insistindo em oração. Não desistindo da Tua presença. Mas ali submissas diante do Senhor. Aguardando a Tua providência. Nós agradecemos por esse momento, por esse dia. E oramos no nome de Jesus. Amém.